A gente vai ver agora um VT que fala sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde de realizar o teste sorológico para a Covid-19. Esse impasse aí que já vem acontecendo há algum tempo teve mais uma mudança e a gente traz informações na matéria de Fernando Palmeira. Em meio à pandemia tem sempre as polêmicas e os direitos sagrados daquele que necessita de um exame para o Covid-19. Vamos saber detalhes aqui com o presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos Médicos e de Saúde da OAB, o doutor Juliano Pessoa, que está já conosco e vai nos fazer uma retrospectiva até chegar às decisões finais da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como você bem mencionou, é uma polêmica que vinha perdurando, mas no último dia 14 agora parece que teve fim, né? Só para fazer uma retrospectiva, ainda em maio, junho, houve uma decisão liminar, tá, que obrigou a ANS a incluir no rol de procedimentos obrigatórios o exame sorológico para a Covid-19. A ANS recorreu desta decisão, conseguiu suspender os efeitos da liminar e passou a não ser mais obrigatória a cobertura, e assim estava. Ela, em 24 de julho, ela realizou uma audiência pública com a sociedade, com várias instituições, com as operadoras de plano de saúde. E no dia 13 de agosto agora, a diretoria colegiada se reuniu, de posse do relatório pós-audiência pública, e resolveu, por iniciativa própria desta vez, incluir novamente no rol de procedimentos obrigatórios o teste de sorologia para a Covid-19. Só que o grande detalhe consiste em quê? Na diretriz de utilização. A diretriz de utilização são os regramentos da resolução que o profissional médico, no momento dele indicar essa testagem para um paciente, ele precisa se atentar. Eles trouxeram critérios de inclusão e de exclusão. No caso da inclusão, o paciente precisa estar atualmente com uma síndrome gripal ou ainda com uma síndrome respiratória aguda grave, para que a partir do 8º dia ele tenha a possibilidade de ser encaminhado para fazer o teste sorológico. Além desses dois casos clássicos, existe o caso da criança e adolescente que esteja suspeita de uma síndrome multissistêmica inflamatória ocasionada justamente pelo contato com o vírus. Então, esses são os casos de inclusão para que o paciente possa ser encaminhado para fazer a testagem. Independentemente da questão do teste sorológico, qual era o outro exame que já estava sendo realizado sem nenhum problema, sem nenhuma celeuma? Desde março, na realidade, nós temos, para ser preciso, desde o dia 13 de março de 2020, nós já tínhamos a cobertura do RT-PCR, que é, vale ressaltar, o exame padrão ouro para a detecção do Covid-19. Né? O PCR, ele constata se o paciente está no momento com a doença e, consequentemente, transmitindo para terceiros. Esse teste já é coberto desde março. A ANS, no mês de maio, incluiu mais 6 testes, que são testes complementares, vamos dizer assim, e o teste sorológico era o único que faltava. Então, hoje, o médico tem, e é isso que eu defendo como especialista, inclusive, que o profissional médico precisa ter à sua disposição todo o arsenal possível para que ele trate o paciente, feche o diagnóstico e tenha disponibilizado para ele a possibilidade de encaminhar esse paciente na melhor forma possível de testagem. Por que eu digo isso? Os especialistas defendem cotidianamente que existe uma janela de lapso temporal para a realização do teste, seja sorológico, seja o RT-PCR. Então, o que é que acontecia muitas vezes na prática? Por conta de toda a burocracia, então muitas vezes ele perdia a janela de tempo ideal para fazer o RT-PCR. E quando ele faz tardiamente, consequentemente, é muito provável que esse teste dê negativo. E aí, consequentemente, ele não tinha possibilidade depois de fazer o teste sorológico para verificar se ele, de fato, teve a doença à época e desenvolveu anticorpos. Então, hoje, o médico terá essa possibilidade. Se identificou com o paciente, analisou que, de repente, ele já não se enquadra mais para fazer o teste RT-PCR, e o médico poderá, a partir do 8º dia de sintoma, encaminhar este paciente direto para o teste sorológico, se ele assim achar por bem. Doutor Juliano Pessoa, o senhor na condição de presidente da Comissão de Direitos Médicos e de Saúde da OAB, qual a melhor orientação, qual a melhor corrente que a OAB e a sua comissão têm tomado para orientar melhor, principalmente aqueles que acorrem lá a essa comissão? O que nós recomendamos sempre, primeiramente, é importante que a gente destaque. Se o paciente tiver algum sintoma, primeiro ele procura um profissional médico. É este profissional que tem toda a habilitação necessária para poder encaminhar esse paciente da melhor forma possível. Se o paciente se deparar com alguma inconsistência nas informações e, de repente, ele suspeitar que está
tendo alguma negativa indevida, ele busque auxílio com os órgãos de proteção ao consumidor, com o PROCON, ele busque a própria OAB, que nós estamos à disposição para atender a sociedade, e ele busque também a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todo e qualquer beneficiário do plano de saúde no país pode contactar a ANS diretamente e abrir, inclusive, uma reclamação contra a sua operadora. A ANS irá verificar as informações passadas, contactar a operadora e, se ela constatar que, de fato, houve alguma negativa indevida, esta operadora poderá sofrer sanções administrativas, como multa, inclusive, ou mesmo jurídicas, caso se enquadre no caso concreto. Então, é importante que o paciente não fique sem saber o que fazer. Ele busque a ajuda de um profissional que está habilitado a lidar com isso no seu dia a dia e irá direcioná-lo da melhor maneira possível. Direito é vida, e vida é o bem mais sagrado do ser humano. Está a OAB de parabéns por essas iniciativas, por estar com essa comissão tão importante constituída para salvaguardar os sagrados direitos à saúde e à vida de todo cidadão. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET.